Hoje é a vez do deputado federal Fernando Rodolfo, do PL. Vitória Oliveira, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade e bom dia a Mário Flávio. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos, né? Vamos para mais uma entrevista. É uma série de entrevistas importantes, né? A gente ouviu antes dessa com os pré-candidatos, os presidentes dos partidos para entender, né, Mário, Vitória? Lembrando que hoje o professor Marco Aurélio está em assuntos acadêmicos, mas a gente ouviu os presidentes dos partidos, também vice-presidente, secretário-geral, até mesmo tesoureiro de partido, para entender depois do fechamento da janela partidária, a configuração, a expectativa de quantos vereadores, vereadoras os partidos pretendem fazer, né, a chapa proporcional, que é a chapa de vereadores, e agora a gente está ouvindo a chapa majoritária. A gente está vendo movimentação, nenhum candidato ou pré-candidato divulgou ainda a outra vaga da chapa majoritária. De vice, né? A chapa de o vice, né? A vaga de vice. Está na expectativa. A gente vai também entender as ideias, né, Vitória? Os pré-candidatos a vereadores também já foram lançados, né, por todos os partidos também, e hoje a gente entrevista o Fernando Rodolfo para saber os caminhos, né, dele dentro do PL também, quem vai ser a possível vice ou vice também, e também sobre o apoio de Bolsonaro, né, que ele espera contar aqui na cidade. Pelo menos 2 vezes, né, aqui em Caruaru, né, Mário? Falando da entrevista de ontem, né, que o Armandinho do Acordeão esteve aqui, né, participando do programa, uma entrevista interessante, que ele abordou assuntos, né, que chamaram a atenção, como, por exemplo, né, ele não é oposição a Raquel, embora Marília Reis seja oposição à governadora, ele declarou aqui que não é oposição a Raquel Lira, pelo menos aqui em Caruaru. Você questionou muito isso, né? Você entendeu isso? Veja, o que eu entendi é o seguinte, André, a governadora é bem avaliada aqui na região, aqui na cidade, né? É o único local, pelo que as pesquisas indicam, que Raquel é mais bem avaliada do que reprovada, e não é um bom negócio para Armandinho, pelo menos na minha visão, criticar a governadora. Então ele vai seguir criticando o prefeito, mas apoiando a governadora. E até eu questionei, né? Olha, Armandinho pensa de um jeito e Marília Reis pensa do outro, né? Porque vocês estão com um pensamento divergente, né? Marília Reis é uma das maiores opositoras da Raquel. Ele disse, não, olha, a situação do partido é uma, mas a situação local é outra, e eu tenho autonomia da Marília Reis para tomar as posições que achar que deve. Na verdade, André, tudo é baseado em pesquisa, né? Então a pesquisa mostra que Raquel é bem avaliada em Caruaru. O próprio Zé Queiroz, né, que outrora rotulou a prefeita de fraquinha, você vê que evita críticas à governadora. Então, quando ela era prefeita, né? Então, não é um bom negócio criticar a Raquel, e a gente vai passar a campanha inteira. Acredito que o alvo dos pré-candidatos que são oposição hoje será o prefeito mesmo, Rodrigo, e a gestão dele, mas a governadora, acho que ela vai sair ilesa dessa campanha aqui de Caruaru. Eu não vejo, assim, olhando para os pré-candidatos, eu não vejo ninguém, assim, que vai ter um perfil de bater na gestão de Raquel. Eu acho que não é interessante, no momento, né, para nenhum pré-candidato a prefeito, nem também a vereador, bater de frente com Raquel. Tanto é que Armandinho saiu ali pela tangente. A gente sabe, né, que Marília e Raquel tiveram oposição, mas ele não quis trazer essa briga para esse pleito municipal. Então, o que a gente percebe é que alguns pré-candidatos, Toninho, Rodrigo e o próprio Armandinho, eles têm apoiado Raquel, mesmo desaprovando o candidato dela, que é Rodrigo Pinheiro. Hoje é dia 3, ontem foi dia 2, dia de mais uma agenda da governadora aqui em Caruaru, né? A terceira agenda dela em 10 dias. Estão mostrando que Raquel está priorizando aí, né, essa parceria, né, com o Rodrigo Pinheiro, porque não é à toa que ela está vindo aqui na cidade, né? E também acredito que Raquel quer que essa eleição seja definida no primeiro turno. E ela quer alavancar o nome de Rodrigo o máximo que ela puder, já se ele puder vencer no primeiro turno já, né? Sem precisar ir para o segundo turno, que como você falou, é outra eleição. A eleição no segundo turno é outra coisa, né? É o que Mário falava, né? Só tem um plano, vencer a eleição. Muito bem, mas a gente vai conversar hoje com o deputado federal
Fernando Rodolfo, né, que é do PL, Partido Liberal, pré-candidato a prefeito aqui de Caruaru, já está aqui no estúdio. A gente agradece aqui a toda a comitiva que está com o pré-candidato e deputado federal Fernando Rodolfo. Vamos cumprimentá-lo para começar esse bate-papo, aproveitar o nosso tempo aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Deputado, muito obrigado por tirar esse tempo para conversar aqui com a bancada e também com os nossos ouvintes. Bom dia. Eu quero agradecer desde já o convite para estar aqui hoje participando dessa importante entrevista, um momento muito fundamental para que a gente possa conversar com os nossos eleitores, conversar com a população de Caruaru. Eu me coloco aqui à disposição. Deputado, para a gente começar, a gente ouviu como representante do PL semana passada, o Silvio Nascimento, né, inclusive se encontra aqui, com relação à sua agenda. O senhor deputado federal, mas também pré-candidato a prefeito de Caruaru. Como é que vai conciliar? Em algum momento vai ter que se ausentar da Câmara Federal, até pedir licença? É necessário ou não? Não, eu não vejo essa necessidade, até porque nós temos já uma tradição na Câmara dos Deputados, todo ano de eleição municipal, a própria agenda do Legislativo ela muda, ela se torna mais enxuta, né? Normalmente a gente tem sessões ali na terça e na quarta-feira, né? E os parlamentares dão presença na quinta e participam da sessão da quinta de forma remota. No ano de eleição, isso muda, essa dinâmica muda um pouco. E aí a gente chega lá na terça, participa das sessões, na quarta já consegue participar de forma remota, então você consegue retornar para o Estado. Não há necessidade de me licenciar do cargo, sobretudo porque esse é um ano muito importante do nosso mandato também de deputado federal. Depois de 6 anos lá na Câmara, é a primeira vez que eu consigo me tornar titular das duas mais importantes comissões do Congresso, da Câmara, que é a CCJ e a CMO. Então, todo parlamentar, quando chega em Brasília, ele almeja logo entrar na CCJ e na CMO, e não é uma tarefa muito fácil. Esse ano eu consegui, graças ao nosso trânsito livre com o partido, a confiança que o PL tem no nosso mandato, e nós temos um ano aí de muita atividade no parlamento. Fernando, bom dia. Sobre a questão do PL, antes disso, pegando esse gancho na sua agenda, já a gente fala mais do PL estadual. Nessa história de comissões, né? A gente recebeu um material da sua assessoria, que você estava nas principais comissões da Câmara Federal. De que forma você acha que isso pode ajudar você aqui na campanha? Porque vai ficar muito ocupado, porque as comissões elas exigem muito, né? E são comissões, algumas bem polêmicas, como é aquela que você estava da família, né? Que foi uma confusão danada naquela história lá no começo do ano passado. E como é que vai ser para conciliar e o pessoal entender a importância de você estar numa comissão, já que ainda essas comissões elas não reverberam nas pesquisas, né, de intenção de voto? Não, veja, o trabalho como parlamentar nas comissões não está diretamente relacionado à pré-campanha em Caruaru. Eu não posso esquecer que eu sou deputado federal, né? Diferente de outros pré-candidatos que perderam as eleições em 2022, eu fui o único que ganhou a eleição. Então eu tenho obrigação com o mandato de deputado federal e estou cumprindo. E além dessas comissões, ainda é possível que eu assuma a presidência da CPI do tráfico infantil e da exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma pauta do nosso mandato. Como eu falei há pouco, a agenda de Brasília não vai interferir na agenda de Caruaru. O que nós vamos fazer em Caruaru é um debate franco com a sociedade. É um olho no olho com as instituições, com as lideranças de bairros, com a população de uma forma em geral, e isso, no momento certo, vai reverberar nas pesquisas, né? Eu não estou preocupado com pesquisa agora. Minha preocupação, desde o ano passado, era trabalhar de forma muito transparente junto à direita de Caruaru, visando unificar a direita, e nós conseguimos isso. Depois entramos na fase ali de montagem de chapa de vereador. Nós temos uma chapa altamente competitiva hoje, com a possibilidade real de fazer 3 parlamentares aí no mínimo. Então estou muito confiante de que esse trabalho que nós fizemos, essas sementes que foram plantadas desde quando o partido me convocou para ser o candidato, para ser pré-candidato aqui em Caruaru até agora, vão naturalmente repercutir no tempo certo
né, em qualquer pesquisa que venha a ser feita. Ô, deputado, a gente já percebe, né, algumas movimentações suas nas redes sociais em relação à sua pré-campanha. Qual será, assim, a sua principal agenda aqui em Caruaru, voltado para a sua pré-campanha? Olha, primeiro a gente tem que fazer um processo de apresentação à sociedade local como pré-candidato. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, no nosso planejamento, e esse trabalho de apresentação ele será feito através das redes sociais, mas também através das ruas. Eu tenho, desde a semana passada, venho cumprindo a agenda aqui em Caruaru. Essa semana, por conta do feriado que nós tivemos, não houve sessão na Câmara, né? Então a gente está aqui intensificando, e é assim que vai acontecer. Nós vamos mostrar à sociedade por que Caruaru precisa mudar, né? A gente vai mostrar que Caruaru não é só o São João. Apesar da importância cultural que o São João tem para a nossa cidade, Caruaru vai muito mais além do que 72 dias de festa. A gente tem problemas de ordem crônica na saúde de Caruaru, na infraestrutura, na zona rural, na educação, no social. Isso tudo precisa ser mostrado. Caruaru não está bem. Não está bem, e a sociedade vai saber disso. Ô Fernando, Silvio Nascimento esteve aqui semana passada, acho que foi um dos últimos, né, André? Acho que foi o último. E Vitória, a participar das entrevistas com os representantes dos partidos, né? E recebemos algumas mensagens aqui dos ouvintes, né? Dizendo assim, olha, a gente não confia em Fernando Rodolfo, o eleitor conservador, o eleitor de direita, porque acha que você nunca foi um bolsonarista raiz, digamos assim, né? O que é que você tem a dizer para esse eleitor conservador que mandou essa mensagem, que disse, olha, gosto de Silvio, gosto de fulano, mas Fernando Rodolfo, não sei o quê, enfim, Silvio é a testemunha que ele inclusive respondeu essas mensagens. O que é que vocês estão trabalhando também para chegar nesse eleitor, que Bolsonaro teve mais de 80 mil votos, em Caruaru, uma votação expressiva? Olha, eu acho que essa pergunta você poderia aproveitar a ocasião que o presidente Bolsonaro vem para Caruaru e perguntar a ele, porque ele confia em mim. Não, mas ele tem que responder ao eleitor que está desconfiado com você, não sou eu que vou perguntar a Bolsonaro. Ele sabe a relação que eu tive com o governo dele de fidelidade. Mais de 90% das minhas votações ao longo dos 4 anos do presidente Bolsonaro foram com o governo. Você mede a confiança de um deputado com um determinado presidente, como essa situação que você coloca aqui, não pelo comportamento de 45 dias numa campanha, mas pelo comportamento de 4 anos. Eu fui leal e fiel ao presidente Bolsonaro os 4 anos do mandato dele como presidente. E por isso ele está declarando o apoio à nossa pré-candidatura. Não vejo, sinceramente, eu não vejo isso como um raio-x da realidade de que conservadores não confiam em mim. Pelo contrário, se não confiasse, a gente não tinha conseguido unificar a direita de Caruaru em torno da nossa pré-candidatura. Mas veja, Fernando, pontualmente pode existir alguém aí que não aceita o nosso nome, e isso faz parte do processo democrático. Não vejo dificuldade nenhuma. Mas veja, se a gente for olhar, por exemplo, eu fiz até um texto no blog, né, que a pesquisa de Recife da CNN, ela traz um número interessante de Gilson Machado Neto. Gilson sai de 4, 5 para 21%. Eu acho que essa pesquisa é mais real, que saiu uma ontem que ele voltou para 4%. Não dá para entender. Em uma semana a pessoa sair de 21% eu explico a você agora para 4%. Mas antes de você explicar, é isso que eu queria dizer a você, né? Se você não enxerga essa realidade nessa história, veja, Caruaru sempre teve um eleitor conservador muito forte, né? Que elegeu Daitner Jaim, que depois foi para Tony Gel, e depois ele ficou aí meio que vai para Lessa, aí Lessa fica naquela, estava com os pés no governo do PSB, escondia Paulo Câmara, depois aparecia com Paulo Câmara, escondia tudo, aí sai a matéria. É o eleitor conservador dizendo, não, a gente não vai com esse. Esse eleitor conservador esperando alguém para dizer, ó, eu quero votar em você. Você concorda que essa história dessa sua fidelidade a Bolsonaro não chegou ainda no grande eleitorado bolsonarista? Mas vai chegar, e vai chegar pela boca do próprio presidente Bolsonaro quando ele estiver aqui. Você colocou um dado interessante aí. O Gilson apareceu com 20 e poucos %, depois voltou para 4%. Sabe qual é o segredo disso? Qualquer pesquisa que você fizer em Recife, ou até mesmo aqui em Caruaru, e colocar, por exemplo, se o pesquisador ele perguntar, se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Fernando Rodolfo, com o apoio de Bolsonaro, vai aparecer um número. E nós temos esse número. Temos. Eu não posso dizer porque a gente está num período que pesquisa, para eu dizer número, eu tenho que estar com pesquisa registrada. Mas se você perguntar isso na pesquisa, Fernando Rodolfo com o apoio de Bolsonaro, a realidade é completamente diferente. E é isso que nos mantém no páreo aqui. Sabe, essa realidade que é mostrada quando você coloca o meu nome associado ao nome do ex-presidente Bolsonaro.
Quando você coloca só Fernando Rodolfo, você tem um número. Em 2018, quando eu fui candidato, e pesquisa eleitoral tem muito dessa curiosidade, quando eu fui candidato em 2018, se você fizesse uma pesquisa Fernando Rodolfo só, eu iria aparecer com 2, 3 pontos. Se você colocasse jornalista Fernando Rodolfo, eu passava de 10. Porque é a forma como você faz a pergunta. O Fernando Rodolfo. Então, no caso... Então, o que aconteceu com o Gilson foi isso. Em determinada pesquisa, se coloca lá Gilson Machado com apoio de Bolsonaro, ele chega no número. Quando você faz outra pesquisa e tira essa informação de Bolsonaro, ele volta para os 4. No caso, pela sua fala, então o senhor espera crescer nas próximas pesquisas, quando aparecer lado a lado com Bolsonaro aqui em Caruaru e também na campanha, quando estiver colado em vídeos de campanha ao lado de Bolsonaro. O senhor espera, nas próximas pesquisas, aparecer com um número como essa pesquisa lá do Gilson? Eu tenho pesquisas aqui, sem dizer números, mas quando você coloca o meu nome atrelado ao apoio do Jair Bolsonaro, eu vou para segundo. Em outras eu fico em terceiro colado com segundo. É uma realidade essa totalmente sua pesquisa diferente. também, ela tem aquela pergunta do candidato de Lula também, só por curiosidade. Também tem. E o Zé Queiroz cresce também? Ou ele fica onde ele está? Cresce um pouco. Então Lula e Bolsonaro eles influenciam na eleição. E Raquel Lira também. Então você não pode pensar 2024 em Caruaru sem pensar os atores da política estadual e nacional que estarão envolvidos nessa campanha. Você tem um candidato que é o candidato de Raquel, um pré-candidato que é o candidato de Raquel, outro que é o de Lula e João Campos, e o outro que sou eu do Bolsonaro. Então, o senhor é um dos únicos que está falando dessa forma. 2024, pensando nas próximas eleições. Ele não está sendo sincero, né? Geralmente porque todo mundo os pensa, outros, mas não fala. Geralmente os outros dizem que não, né? Em público. E descartam. Então, no caso, a estratégia é nacionalizar a campanha. Não, a estratégia é ser sincero, é dizer quem me apoia e quem apoia o outro. Né? E o eleitor saiu de uma eleição agora em 2022 e o Brasil está dividido. Você esconde isso de alguém? Não. Há uma divisão ideológica no país muito forte. O país continua dividido, o Bolsonaro por onde anda arrasta multidões e isso aí dispensa comentários. Então, como é que você vai fazer uma eleição em 2024 sem considerar esse aspecto social? Não tem como. Ô Fernando, você falou aí do PL e de Raquel. Veja, o PL está em rota de colisão com a governadora na Assembleia Legislativa, principalmente. Né? E os aliados de Coronel Meira, né, de outros deputados, acabaram sendo exonerados. A governadora praticamente empurra o PL para a oposição, como ela fez com a União Brasil e até o MDB também, que perdeu alguns cargos lá. E existe um silêncio muito grande do Anderson Ferreira com relação a isso. A gente não vê ele se posicionar. E os deputados bolsonaristas ontem eles convocaram, inclusive, a tropa para terça-feira e para a votação do projeto lá das faixas salariais contra o projeto da governadora. Como é que você vai lidar com isso, já que ser oposição a Raquel aqui em Caruaru, pelo menos aqui é um negócio sem futuro, né? No resto do estado ela tem problema, mas aqui não é uma coisa boa. Olha, eu apoiei em 2020 a Raquel Lira, então candidata à reeleição à prefeitura. Não estive com ela em 2022 porque o meu partido tinha candidato, que era o presidente Anderson Ferreira, mas logo após a eleição o PL ele vai fazer parte da base do governo Raquel Lira. Eu não tenho nenhum cargo no governo, que isso aqui fique bem claro, não tenho nada que me prenda ao governo Raquel Lira, apenas nós temos um crédito que eu ainda dou à governadora de que ela vai fazer diferente do que fez o PSB, partido que eu fui oposição por 4 anos na Câmara dos Deputados, e meu comportamento político todo mundo conhece. Com relação a essas exonerações, elas foram exonerações de cargos dos indicados pelos deputados de forma individual, Joel da Harpa e Coronel Meira. Essas indicações não foram negociadas pelo PL. O único espaço que o PL tem no governo Raquel Lira é o Detran. Não era o Pró-Rural. O Pró-Rural era do Coronel Meira, de forma individual, nunca foi do partido. A secretária de Educação também é uma indicação de Anderson Ferreira? Não é uma indicação de Anderson Ferreira. Não é. Apesar da secretária ter sido secretária de Jaboatão, mas foi uma escolha pessoal da governadora. O único espaço que o PL tem hoje no governo Raquel Lira é o Detran e continua tendo.
né, não houve nenhuma demissão, nenhuma exoneração de ninguém indicado pelo comando do PL em Pernambuco. O que aconteceu foi isso. A partir do momento em que o deputado ele tem espaço no governo e não corresponde àquela expectativa política que o governo tem, é natural que a governadora demita, né? Mas o partido continua na base da governadora. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, conversando com o deputado federal Fernando Rodolfo, do PL, que é pré-candidato a prefeito de Caruaru, nessa série de entrevistas com os pré-candidatos e pré-candidata aqui de Caruaru. A gente volta em instantes, inclusive com a sua participação pelo WhatsApp Cidade 998780997. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. O Unicompra é mais que um supermercado, porque tem mais para você. No Hortifruti você pode fatiar a sua fruta e levar só o que precisa. No açougue, carnes nobres, cortes especiais e selecionados. Na padaria, de hora em hora tem pão quentinho saindo do forno e uma confeitaria completa. Nossos restaurantes têm pratos elaborados por grandes chefs. Pizzas, massas e até comida japonesa. Unicompra, aqui tem preço baixo, aqui tem mais para você. Cidade 99.7. Rádio Cidade. Na cidade 11h25. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade em entrevista, nessa série de entrevistas com os pré-candidatos aqui de Caruaru. Lembrando que hoje a gente está conversando com o deputado federal e pré-candidato Fernando Rodolfo, do PL. Segunda-feira é a vez de Eric Lessa, do Republicanos. Mário. Olha, a gente vai ler algumas mensagens aqui dos ouvintes e eu só pediria ao Fernando Rodolfo que eu pedi a Armandinho ontem. Se possível, feito aquelas perguntas de Marília Gabriela, que dava a resposta bem rapidinha pra gente seguir, porque tem muita pergunta aqui no WhatsApp. A primeira do Gilvan Mendes, eu acho que é boa até pra você esclarecer, Fernando. Ele pergunta o seguinte: qual a grande obra de Fernando Rodolfo como deputado federal, né, e os projetos para o futuro? Eu acho que Fernando Rodolfo pode responder, porque o Legislativo ele não executa a obra, né, mas fica à vontade. Gilvan, pergunta aqui. A principal atuação, a atividade no deputado federal é legislar, né? Nós temos, ao longo do nosso primeiro mandato, uma série de leis que foram aprovadas, como, por exemplo, a lei do precatório do Fundef, que é uma lei que garantiu recurso dos precatórios para professores de todo o país, inclusive aqui em Caruaru, muitos professores já receberam, graças à nossa atuação em Brasília como deputado federal. Nós articulamos
o projeto da saidinha temporária, né, que foi aprovado já pela Câmara e pelo Senado. Não fui o autor nem o relator, fui o articulador, que também é uma função, isso desde quando eu fui vice-presidente da Comissão de Segurança na Câmara dos Deputados. Então foram vários projetos de lei aprovados pela nossa atuação. Já o ouvinte aqui, o Fagner Cavalcante, pergunta, por favor, ao deputado e pré-candidato o que é que ele pensa sobre os motoristas por aplicativo. E ele diz aqui que existe uma indústria de multa em Caruaru, ele critica. É o Fagner que pergunta aqui. Olha, eu acho que a taxação que está se falando tanto aí com relação ao motorista de aplicativo, ela não deve prosperar, né? Tem a nossa posição contrária na Câmara dos Deputados. Isso eu já tive a oportunidade de manifestar, inclusive a vários movimentos de motoristas de aplicativos que me procuraram desde quando essa polêmica surgiu. E com relação à indústria de multas, de fato, quem deve explicar isso é o prefeito atual, porque ele instalou os radares em Caruaru, dizendo que seriam de forma educativa, e com 30 dias a população começou a receber multa. Que educação é essa? Que forma de educar é essa? Que é multando, né, os condutores de veículos aqui. E ele mentiu e ele deve explicações à sociedade. O Neto da Rua Preta diz: Fernando, estamos juntos. Que ele manda mensagem. Muito obrigado, Neto. Também aqui, quem pergunta é a Rosimar. Ela diz: Fernando, na proporcional, a pretensão de fazer quantos vereadores? Isso já tem uma data definida para a vinda de Bolsonaro para Caruaru? O presidente Bolsonaro deve vir aqui a Caruaru no mês de junho. A data ainda não está confirmada, mas é muito possível que seja no começo do mês de junho. E com relação à nossa chapa proporcional, está aqui uma parte do grupo, nós temos muita confiança de eleger 3 vereadores na próxima eleição de outubro. Gildo José: Fernando Rodolfo, a sua ausência de Caruaru não atrapalha a sua pré-candidatura, até porque a maioria dos caruaruenses gosta de ver os candidatos nas ruas da cidade. É a pergunta do Gildo José aqui de Nova Caruaru. Não tem ausência de Caruaru, né? Eu divido o meu tempo com Brasília. Eu passo boa parte da semana em Brasília, chego aqui na sexta, volto para Brasília na segunda-feira à noite. Então, as pessoas precisam entender que, diferente dos outros pré-candidatos, eu tenho um mandato em Brasília que preciso estar presente em Brasília. Mas toda sexta-feira, quando eu retorno aqui para Caruaru, eu procuro fazer agendas, eu estou sempre na rua e também divido o meu tempo, porque eu não deixo de ser deputado, eu tenho uma base fora de Caruaru. Eu fui votado em todos os 184 municípios de Pernambuco. Então eu tenho um compromisso também com outras cidades. E eu estou procurando dividir esse tempo de maneira que eu fique mais presente, mais tempo aqui em Caruaru. 2 perguntas do Alberto, da Rua Preta: se pretende ser mesmo candidato ao Executivo ou está de olho na reeleição em 26? E se por acaso não ganhar, se vai continuar fiel ao PL? Eu sou do PL desde quando eu entrei. Quando eu entrei em 2019, eu nem pensava em ser candidato a prefeito. Então, eu não fui para o PL agora para ser candidato nas eleições de 2024. E eu sou candidato, serei candidato a prefeito para ganhar as eleições. E nós vamos mostrar isso de forma muito clara na rua, na televisão e nas redes sociais quando a campanha começar. O Rogério, que é deficiente visual, ele pergunta sobre aquelas passarelas da BR-104 que o Fernando fez vários requerimentos e as passarelas não saíram. Requerimento não, eu coloquei o dinheiro para o DINIT, inclusive semana passada eu estive cobrando, né, eu tenho documentos aqui do DINIT que comprovam que o recurso que eu mandei ainda não foi aplicado, apesar de ter mandado lá atrás, né, por na dificuldade. Época do governo Temer, né? Não, foi Bolsonaro. Era Temer ainda, quando eu nem assumi, ganhei em 2018, trouxe aqui o ministro que ainda era Temer, Walter Cassimiro. Ele veio aqui, analisou tudo, nos orientou como fazer, coloquei as emendas, só que houve problemas de projeto. O DINIT não conseguiu executar a tempo, né, do governo Bolsonaro, foram 4 milhões de reais destinados, e agora já estive semana passada com o Fabrício, que é o novo diretor-geral do DINIT, já do governo Lula, estive com ele cobrando essas passarelas, e a resposta é que nós teremos até agosto o início da licitação. Rosimar manda mensagem aqui: sou homem, tá corrigido. Tem pergunta no YouTube deixa eu também. fechar aqui mais 2 perguntas para a gente ir girando com a bancada. Aqui não assinou, você tem que assinar. Muito bom dia a todos, em especial ao nosso futuro prefeito Fernando Rodolfo. Muito obrigado. Falar que a juventude está fechada com ele. Me chamo Pedro Serafim, sou pré-candidato a vereador pelo PL.
Ele pede um olhar melhor para os comerciantes do Parque das 8 de Maio. Pegando esse gancho no Pedro Serafim, eu pergunto a Fernando Rodolfo o que é que ele pensa sobre a Feira da Sulanca. Nessa feira fica ou essa feira sai. E também a pergunta aqui do João é sobre a questão da desoneração da folha, que o governo Lula recorreu ao STF e está uma crise aí com o Senado e com a Câmara Federal. Qual a opinião dele sobre isso? Olha, com relação à feira, Mário, eu quero lhe dizer que nós estamos preparando o nosso programa de governo, que será apresentado à sociedade no início do próximo mês. E eu não queria aqui antecipar a nossa posição com relação à feira, porque esse vai ser um dos destaques do nosso programa de governo. Está sendo preparado a várias mãos, ouvindo a sociedade, ouvindo inclusive setores que representam a Feira da Sulanca, que representam o Parque 18 de Maio. Eu tenho certeza que na apresentação do nosso programa de governo vai ficar muito evidente qual é a nossa posição com relação a isso. Eu não entendi a outra pergunta. Desoneração da folha, né? Que o governo Lula recorreu ao STF, é uma decisão monocrática do Cristiano Zanin, aceitou, e isso vem preocupando os empresários e também o próprio presidente do Senado, que é aliado de Lula, reclamou bastante, né, que é um poder entrando no outro com relação à desoneração da folha, que o governo quer parar com esse benefício para as empresas. Esse é um problema que a gente tem enfrentado no país desde algum tempo, já que há interferência dos outros poderes, né? O judiciário entrando no legislativo, o executivo não respeitando também as decisões do legislativo, e isso acaba criando um grande problema. Esse é um exemplo. A desoneração da folha é uma pauta que a gente precisa encarar com o olhar voltado para o empresariado, porque o empresário ele não pode ser penalizado por conta de medidas administrativas do presidente Lula, né? Então, nós vamos fazer toda oposição a esse movimento. Tem uma pergunta aqui também no YouTube do Leonildo João. Ele fala: Fernando, não é um jogo perigoso vir para uma campanha nesse nível e colocar sua confiança na terceira pessoa? Eu acho que no caso seria Bolsonaro. Não estou colocando a confiança em Bolsonaro ou em qualquer outra pessoa. Estou colocando a confiança na capacidade que o eleitor de Caruaru tem de pensar e refletir que a cidade precisa mudar. A minha confiança é justamente saber que Caruaru não merece continuar do jeito que está. Pegando esse gancho, Bolsonaro teve mais de 80 mil votos aqui em Caruaru. A gente sabe que não existe uma transferência 100% de votos, mas sabe também que Caruaru sempre teve uma ala do eleitorado conservador. Queria saber se o senhor teme que uma ala possa ir também para outros pré-candidatos, como Toninho, e como conquistar a outra parcela do eleitorado para vencer a eleição. Comunicar para pessoas que são do centro ou até mesmo da esquerda. Olha, eu fico muito à vontade para responder a sua pergunta. Desde a minha primeira eleição em 2018, que eu tenho uma penetração muito forte, até mesmo por conta da minha atividade na televisão, na periferia, nos bairros mais afastados do centro, onde tem muita gente que não vota em Bolsonaro, né? Mas eu também tenho a nossa plataforma de campanha direcionada para as bandeiras que nós defendemos no nosso mandato. Deus, pátria, família, liberdade. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a legalização das drogas, nós somos contra muita coisa que a população já sabe, né, com relação à atuação da direita. Eu tenho muita certeza, muita confiança de que a ala conservadora de Caruaru estará marchando com a gente nesse projeto de 2024 por entender quais são os nossos princípios ideológicos, mas nós também vamos levar a nossa campanha para a periferia, para os eleitores que não votam em Bolsonaro, mas que terão a oportunidade de conhecer o nosso projeto. Caruaru não vai votar em pessoas, Caruaru vai votar em projeto. Nós vamos apresentar, não tenho a menor dúvida, o melhor projeto para a mudança que Caruaru precisa. Você ainda enxerga em alguns pré-candidatos a possibilidade de aliança, né? Os que estariam mais ligados a uma questão ideológica, como o delegado Eric Lessa, o Toninho Rodrigues também? Não, eu veja bem, o delegado Eric Lessa, nós tivemos uma conversa recente, né, que vem desde o ano passado, mas a partir do momento em que ele foi para um partido da base do presidente Lula, ele tomou uma posição. Fechou as portas. Ele tomou uma posição, né? E muita gente sabe da posição muito clara do presidente Silvio Costa Filho, do presidente do partido dele, que é ministro de Lula. Então,
A partir desse momento eu entendi que ele queria tomar um outro rumo no seu projeto de candidatura futura em Caruaru. E o nosso é outro, totalmente divergente. Ô, Fernando, mas Toninho, existe... Rafier. Tenho conversado com o Toninho, conversei com ele já. Nós tivemos uma conversa recente, conversei também com o Rafier, inclusive recebi uma visita de Rafier no meu gabinete em Brasília. Nós estamos conversando com aqueles que, porventura, pensam como a gente pensa. Nessa conversa, desculpe interromper, Vitória, Rafier desistiu da pré-candidatura? Ele falou sobre isso com o senhor? Não, ele só me disse da dificuldade que está encontrando no União Brasil por conta dessa briga interna do União, né? Todo mundo que acompanha Desunião, a política, né? Desunião Brasil. Todo mundo que acompanha a política sabe o que está acontecendo lá. Né? Então ele ficou no partido, ele não saiu porque ele é segundo suplente de deputado estadual. Há uma possibilidade muito grande do deputado Chaparral vencer a eleição em Surubim. Rafier é o primeiro suplente? Não, ele é o segundo. Mas a primeira suplente é uma vereadora que já teria dito que não iria trocar os 4 anos de vereadora, porque ela se reelege com muita tranquilidade agora no município dela, que eu não sei onde é, não lembro agora. Não iria trocar por 1 ano e pouco de deputado estadual. Então, sendo assim esse cenário, Rafier teria chance de assumir o mandato. Por isso que não saiu do União Brasil para tentar viabilizar a pré-candidatura no outro partido. Mas me parece que está muito claro já que o União marcha com outra candidatura. Ô, Fernando, se Lécio não tivesse ido, né, para outro partido, existia ainda a possibilidade de vocês se juntarem nessa sua pré-campanha? Existia, sim, existia. E ele sabe disso. Eu não tenho absolutamente nada contra ele no campo pessoal. Nossa questão hoje é ideológica. Ele foi para a esquerda, porque os Republicanos hoje em Pernambuco é um partido de esquerda, liderado por um ministro do presidente de esquerda, é um partido de esquerda. Na hora que ele foi para um partido de esquerda ou num partido de direita, não tem como a gente marchar junto. O senhor é político, conversou com ele, vamos dizer assim, amigo dele. Chegou a dar algum conselho para ele não ir por essa linha e acha que isso pode atrapalhar a carreira política dele aqui em Caruaru, deputado? Ou ainda também foi uma estratégia, né, ele mudar de partido também para ver se consegue vencer as eleições por outra via? Não, veja, a decisão que ele tomou foi no foro particular dele, eu não quero adentrar nesse mérito. Né? Deixei as portas do nosso partido abertas para ele até o último minuto, mas ele optou ir para a esquerda e que seja bem sucedido por lá. Deusinho Taxista, bom dia, Mário e demais companheiros de bancada. Pergunta, por favor, a Fernando Rodolfo, porque ele é contra a ordenação do trânsito. Essas câmeras, na opinião dele aqui, ajudam a diminuir problemas de acidentes. Ser contra a ordenação do trânsito, eu nunca disse isso. Muito pelo contrário, eu acho que Caruaru enfrenta um problema muito sério de mobilidade urbana e a gente precisa disciplinar. O que eu sou contra é transformar Caruaru e essa bandeira da ordenação do trânsito numa indústria de multas. Eu sou contra estar multando o cidadão por conta disso. É muito possível, sim, se fazer um ordenamento do trânsito sem impor uma indústria de multas da forma como está acontecendo aqui hoje em Caruaru. O deputado, o senhor deixou claro aí que segue aliado da governadora Raquel Lira. Nos últimos 10 dias, Raquel Lira veio 3 vezes em Caruaru. Nos bastidores, né, da política, a gente avalia o seguinte, que essas vindas dela aqui, mesmo sendo agendas institucionais, é uma clara intenção de dar uma carga, uma reforçada na pré-candidatura de Rodrigo Pinheiro, porque eleição que vai para segundo turno é outra eleição, né? A tendência é que aconteça uma junção de todos da oposição contra Rodrigo num eventual segundo turno. Mesmo você sendo aliado, por exemplo, o Toninho, que é aliado dela, também estava ontem lá no evento com Raquel. Esse funcionamento que Raquel vem dando aqui no Rodrigo Pinheiro não acaba sendo ruim para vocês, que também são aliados da governadora, de qualquer forma, para beneficiar a candidatura de Rodrigo? Olha, a governadora tomou a decisão dela e eu respeito. A nossa também está tomada, está colocada. Eu, quando decidi ser pré-candidato a prefeito, eu tive a postura de ir lá no Palácio, de comunicar à governadora o nosso projeto que estava colocado e que não tinha volta. Ela ouviu, agradeceu o gesto, mas ela teve o momento dela de pensar, fez a escolha dela e a gente fez a nossa. Eu vou continuar seguindo e vamos, não tenho a menor dúvida, fazer uma grande campanha em Caruaru e chegar ao segundo turno. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o deputado federal Fernando Rodolfo, pré-candidato pelo PL em Caruaru, próxima segunda vez
próxima segunda-feira é a vez de Eric Lessa, do Republicanos. A gente vai fazer esse rápido intervalo e volta conversando com Fernando Rodolfo. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Minha irmã sempre foi meio esquecida lá em casa, sabe? Ela chegava atrasada, não fazia as tarefas e sumia com as minhas coisas. Médico então, só se manhã marcasse. Mas pelo menos agora, eu sei que ela está se cuidando. Ela fez o cartão Saúde São Gabriel. Aí é bom demais, ela tem desconto em consulta, exame e até cirurgia. Olha ela aí, atrasada. Que nada! Desceu ontem. Cartão Saúde São Gabriel. Quem tem, não precisa de outro. Na cidade, 11h43. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Momento Cidade Entrevista, hoje com o deputado federal Fernando Rodolfo, pré-candidato do PL em Caruaru. Deputado, a gente falou sobre o Republicanos, né? O senhor citou partido de esquerda, comandado por um presidente de esquerda, que anunciou recentemente 140 milhões de reais para o aeroporto de Caruaru. O senhor acredita, o senhor torce que esse dinheiro de fato chegue e que o aeroporto de Caruaru possa ser, de certa forma, impulsionado, possa ter voos para São Paulo, Rio, enfim, o senhor torce por esse investimento? E nessa obra, vão tirar aquela cabeça de burro que tem ali. E tem uma cabeça de burro ali embaixo que, meu amigo, é que eu só acredito vendo. Olha, eu torço que aconteça, André, porque, por uma razão muito simples, eu fui o primeiro parlamentar a solicitar ao ministro Silvio Costa Filho essa intervenção no aeroporto Caruaru. Ele ia tomar posse... Essa história tem mais pai e mãe do que todo mundo. Não tem não. Eu tenho documento que prova. Mas o que eu digo é o seguinte, ele foi tomar posse às 14 horas, 11 horas eu estava protocolando o ofício lá no Ministério. Eu recebi o material. Eu solicitei ao ministro. Mas o que eu digo é o seguinte, veja, vamos tomar o exemplo da BR-104. Eu sempre uso esse exemplo. A BR-104, quando ela foi anunciada a duplicação, teve até um comitê gestor da BR-104, que o presidente era Zé Queiroz, que era o prefeito de Caruaru. Olha, foi um carnaval. A obra deu errado. Ninguém dá a cara para dizer. O que eu digo é isso, porque a gente tem um aeroporto que é uma obra não é fácil e que apareceu todo mundo, né? Dizendo, olha, pronto, você fez o requerimento, mas apareceu o prefeito, veio Raquel, veio não sei quem, todo mundo veio. Se der errado. Eu solicitei como deputado federal, no dia da posse do ministro Silvio Costa Filho, essa intervenção no aeroporto, por entender a necessidade que nós temos de que esse equipamento seja revitalizado, de que esse equipamento sirva de fato à sociedade de Caruaru, ao turismo de Caruaru e aos negócios de Caruaru. De vez em quando eu uso esse aeroporto, quando eu volto de Recife para cá, e eu vejo a necessidade que a gente tem de uma intervenção. No Azul Conecta? No Azul Conecta, Está aqui o Silvio Nascimento, que foi presidente da Embratur e que também sabe a importância desse equipamento para cá. Então, eu torço que aconteça esse investimento. Acho que o ministro, ao anunciar, ele firma um compromisso e ele tem que cumprir esse compromisso com o povo de Caruaru, independente de ser um partido de esquerda ou não. Não é porque o governo é de esquerda que eu vou deixar de reivindicar as coisas para Caruaru porque o governo é de esquerda. Não, eu acabei de dizer aqui que estive no DINIT. O DINIT é um órgão do governo federal, é um órgão comandado
na sua hierarquia maior pelo presidente Lula. Mas eu coloquei eles recebem bem lá? Recebe sim. Tá vendo aí? Agradeço a Lula. Nunca tive dificuldade. Não agradeço a Lula, não. Agradeço ao povo que me elegeu, porque ele está recebendo um deputado federal eleito pelo povo pernambucano para representar o povo. Quem agradece, vez ou outra, é a governadora. Agradece não, né? A governadora é quase Deus no céu e Lula na terra. Eu não tenho nada que agradecer a Lula, não. Eu tenho que cobrar, por exemplo. Ele anunciou a ordem de serviço em novembro da duplicação da BR-423, até agora você não vê nada lá. Ô, Fernando, outra coisa interessante, veja, é ordem de serviço que só apeste. É dinheiro e a gente não vê. Já foram mandados milhões para o aeroporto, mas a gente não vê nada. Aeroporto, essa obra que você falou aí da BR-423, né? Olha, vai vir isso, vai vir aquilo, tome a ordem de serviço e cadê? Pois é. Quem deve responder é quem assinou a ordem de serviço só para fazer mídia, porque a gente não vê um sinal de obra sendo realizada nessa BR-423 até Lagedo, que é essa duplicação até Lagedo, que, diga-se de passagem, só vai acontecer, mas ela só vai acontecer graças ao presidente Bolsonaro. E eu explico por quê. Porque em 2019, nós colocamos essa obra como prioridade na LDO de 2020. Em 2020, atendendo o nosso pedido, o presidente Bolsonaro ele mandou fazer a licitação, mandou o DINIT licitar. Em dezembro de 2020 foi publicado o edital de licitação. Em 2021 foram contratadas as empresas para fazer, primeiro, o projeto conceitual, depois o projeto ambiental e depois o projeto executivo. Aí você pergunta por que, então, o Bolsonaro não deu a ordem de serviço? Muito fácil de responder isso. Porque para ele dar a ordem de serviço, ele precisava da licença da CPRH. CPRH é um órgão do governo do Estado. Paulo Câmara simplesmente sentou nessa licença, não liberou a licença e sem liberar a licença da CPRH, Bolsonaro não poderia ter iniciado a obra. Quando Raquel Lira assumiu o governo, nós reivindicamos a ela, ainda antes de assumir, lá na Câmara dos Deputados, numa reunião que ela fez com a bancada pernambucana, e a minha fala naquele momento foi justamente pedir a licença da CPRH para que a obra pudesse andar. E aí ela deu, o governo foi e assinou a ordem de serviço, mas parou nisso. Deputado, o senhor tem origem em Garanhuns, né, e a gente viu recentemente esse imbróglio lá, né, com relação ao Festival de Inverno. Confusão de inverno de Garanhuns. E agora a governadora lançou um evento novo, Garanhuns não aparece, enfim, o prefeito Sivaldo se justificou, né, enfim, com relação a esse evento. E também tem a questão do líder, né, do Zazá. Como é que o senhor está vendo todo esse imbróglio, inclusive o Zazá, que é líder, né, do governo, criticando o governo? Olha, sinceramente, eu não queria tratar de Garanhuns aqui nessa entrevista. Garanhuns está enfrentando lá seus problemas políticos com o deputado Isaías Regis, que é líder, ou deixou de ser líder, não sei, não acompanho o dia a dia da Assembleia. É um problema que precisa ser resolvido entre o governo e a prefeitura. Não queria tratar disso aqui. Olha, a Socorro Maciel diz: parabéns à Rádio Cidade pela série de entrevistas e parabéns ao deputado Fernando Rodolfo por enfrentar esse desafio em prol da cidade. Muito obrigado, Socorro. E o Ciro diz aqui: Mário, só corrigindo, não há uma cabeça de burro enterrado no aeroporto de Caruaru. Tem um jumento inteiro lá. Ele não acredita aqui também nessa questão dessa obra. Ô Fernando, na cidade de Caruaru, a gente recebe aqui diariamente muitas reclamações sobre a zeladoria. É buraco, enfim, muita coisa. Né? Lixo. Lixo e também uma questão de mobilidade, né? Que a cidade é travada, a cidade não tem... Inclusive, a obra que teve ali na rua... Do Chique também, mas no centro ali, que atrapalhou tudo, que foi uma confusão danada aqui. Foi feita durante a semana, o pessoal reclamou bastante aqui. Nesse seu projeto do PL aqui para Caruaru, vocês também têm alguma questão de mobilidade? Vocês pensam a mobilidade para melhorar a cidade? E o que é que você pensa de zeladoria para o município de Caruaru? Olha, eu já falei aqui que a mobilidade urbana é um dos problemas críticos que nós temos hoje em Caruaru. Se você analisar o tamanho da frota de veículos e de ônibus de Caruaru de 10 anos atrás, comparando com 10 anos atrás, a gente quase que dobrou.
e você não vê, ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui? Que a gente tem o dobro de número de veículos circulando na cidade sem a cidade ter se preparado para isso. Você não tem vaga de estacionamento no centro, você tem ruas estreitas, você tem um problema crônico ali de ordenar o trânsito de Caruaru. Então, isso não foi visto como deveria ter sido. A gente está colocando isso também no nosso programa de governo como uma das prioridades. É que a pessoa vê mesmo a diferença. A Petrolina com ruas largas. Muito grande, Mário. Não só com Petrolina. Se você viajar pelo país como eu viajei esses últimos meses, conhecendo estruturas de gestão que deram certo, projetos que deram certo para a gente poder oferecer a Caruaru, é de partir o coração você ver cidades do mesmo porte que a nossa com outra perspectiva de crescimento. Cidades que se preparam para o futuro, diferente de Caruaru, que ficou no atraso. É muito sério você ter aqui, em linhas gerais aqui, eu tenho 1.000 carros há 10 anos atrás, hoje eu tenho 2, quase 3.000, com a mesma estrutura de rua de 20 anos atrás. Né? Ou seja, paramos no tempo. E só vai dar problema. Se ninguém fizer nada agora, daqui a 10 anos a gente vai ter um caos. Vai chegar um momento que não vai conseguir andar mais em Caruaru. Pré-candidato, na segunda-feira, né, 30 anos de morte de Ayrton Senna, né, e para comemorar, o ex-deputado federal Voney lançou um vídeo, né, nas redes sociais mostrando o abandono do autódromo de Caruaru Ayrton Senna, né? O senhor acha que tem que revitalizar? O senhor acha que concorda com esse vídeo do ex-deputado federal Voney? É viável o aeroporto de Caruaru? O senhor, como pré-candidato, pensa que poderia... O autódromo. E também se tem propostas, né? Para restaurá-lo? Sim, eu penso que todo equipamento com potencial turístico para Caruaru, ele deve ser valorizado. Né? Realmente está abandonado, o autódromo está abandonado, está largado às traças, foi simplesmente ignorado pela gestão atual, não pode continuar dessa forma. Você trazer a requalificação daquele equipamento é importante para a gente retomar os grandes eventos naquele autódromo e que trazem turistas e que trazem investimentos para a cidade. Com certeza, isso aí estará no nosso programa de governo também. Tem aqui uma mensagem do Ricardo Martins, disse que votou em você nas 2 eleições, aí ele cobra as passarelas, Fernando Rodolfo. Acabei de falar já também falou aqui. E disse que no Chique Chique, ele critica uma obra que foi feita lá, ele disse que chama de meia sola. Petrolina, Campina Grande, Mossoró e outras cidades grandes do porto de Caruaru tem aeroporto funcionando. Juazeiro do Norte e tantas outras. Eu acho que ele disse que... Fernando Rodolfo disse que o aeroporto de Caruaru não é prioridade. Eu acho que ele entendeu... Não, eu não disse isso não. É errado, Ricardo. Pelo contrário, eu disse que é uma prioridade que a gente precisa... Veja, eu toda vez que vou em Petrolina, me dá inveja de ver aquele aeroporto funcionando daquele jeito lá e o nosso aqui não. Né? Em Juazeiro do Norte, né? Campina Grande e tantos outros municípios fora de Caruaru que tem, por exemplo, a mesma população, o mesmo tamanho, que são cidades semelhantes e que têm aeroportos que funcionam, inclusive recebendo voos nacionais. Né? A gente não. A gente tem aqui um projeto de aeroporto, que aquilo não pode nem ser chamado de projeto de aeroporto. É um aeródromo. É um aeródromo. Né? Que você tem aqui, hoje, um problema de iluminação que não recebe voo à noite, porque a iluminação não está homologada pela ANAC, apesar de ter sido colocada lá. Não foi homologada pela ANAC ainda, então Caruaru só recebe voo até 5 horas da tarde, com o horário do pôr do sol. Você não consegue avançar nesse horário, então é uma cidade que está atrasada nesse aspecto do aeroporto. E a gente tem que resolver esse problema. Por isso que eu disse aqui que torço que o ministro consiga, de fato, aplicar esse investimento que ele prometeu para que a gente tenha um aeroporto digno para Caruaru. Ô deputado, falando da festa de São João, né? A gente está chegando aí à festa de São João, e é uma pauta que às vezes é delicada, né, para os conservadores debaterem, porque a maioria é muito evangélico, o pessoal não é muito ligado em festa. Como é que você pensa o São João de Caruaru, né? Como é que você pensa, como é que você avalia também esse São João que é feito pela atual gestão, e como seria o São João de Fernando Rodolfo, prefeito? O São João, Mário, é um patrimônio nosso.
A gente não pode falar em política pública, falar em programa de governo, sem considerar a importância que tem o São João de Caruaru. Obviamente, o São João não pode ser a prioridade máxima da cidade. A gente tem um excelente São João quando a gente tem antes uma excelente saúde, quando a gente tem antes uma zeladoria de qualidade, que a gente acabou de falar aqui. A gente tem um São João excelente quando a educação também é excelente. Então não podemos colocar o São João acima de todas essas pautas, de todas essas demandas de Caruaru. Nós vamos valorizar o São João. Penso que é uma indústria turística que tem a capacidade de atrair recursos, de atrair investimentos nesses 30 dias, e não só isso. Mas a gente tem um problema hoje. Você tem um São João ali no Pátio do Forró, tem as comidas gigantes e para por aí. E o São João na roça. A gente precisa estimular mais, estimular outras atividades do São João. Caruaru só tem forró no mês de junho, por exemplo. É a capital do forró, mas se você chegar ali em agosto procurar um trio pé de serra aqui, você não acha. Então, a gente vai potencializar isso. Inclusive, eu sou autor da lei Luiz Gonzaga, que é uma lei que valoriza também os artistas, valoriza a cultura do forró, e a gente vai ter um São João que vai chamar a atenção. Eu brinco muito com o deputado Romero, meu colega que foi prefeito de Campina Grande e que está liderando as pesquisas lá. Eu disse, vamos acabar com essa disputa, Caruaru vai ser o maior mesmo, e acabou. Eles, não, vamos juntar os dois, vamos fazer o São João no meio do caminho ali, brincando, mas estou muito confiante de que vamos fazer um grande governo aqui. Gilmara diz, deputado, é ex-presidente Bolsonaro. Para ela, mas para mim vai continuar sendo presidente. E chamarei presidente até quando eu quiser. E o Vinícius, deputado, o senhor consegue sentar e dialogar com um jovem militante de esquerda? Acataria boas ideias e incluiria no seu plano de governo, deixando de lado o discurso pátria, Deus e família? Eu faço isso todo dia. A minha atividade hoje no parlamento exige debate. Eu faço debate todo santo dia na Câmara dos Deputados, e não debate só com quem é no meu partido. A gente debate, sobretudo, com outras frentes, com pessoas que têm outras visões de mundo, de política, e eu estou muito aberto a isso. Estou pronto, preparado e querendo esse debate. Visando a eleição 2024, a gente sabe que ainda tem um tempo aí para a convenção, final de julho, começo de agosto. Mas o senhor já está matutando, já está pensando, planejando a vaga de vice, deve ser do PL, deve ser de algum outro partido aliado, enfim. Mulher, empresário, pastor, você já tem um perfil assim, religioso, qual seria esse perfil? Não, nós temos alguns nomes colocados aí na mesa, alguns do nosso partido, outros que poderão vir a somar, sendo de outras legendas. Ainda é cedo para decidir isso. Na política, quem tem tempo não tem pressa. Então, até agosto, que será a realização da nossa convenção, a gente vai anunciar o nosso vice. Não temos um perfil claro definido. Mulher, pastor, empresário. Não. Mas assim, a gente tem alguns nomes com esses perfis aí colocados, mas vamos tomar essa decisão na hora Inclusive, Silvio Nascimento, na entrevista que ele deu aqui, ele mencionou assim por alto o nome de Toninho Rodrigues e uma possível aliança entre vocês. Seria possível? Que ele disse que pensa, que sonha. É um sonho de Silvio, é um sonho nosso, eu acho que é um sonho de Caruaru ter uma aliança que faça bem ao povo de Caruaru, uma aliança que faça bem à sociedade, que faça bem à história e ao futuro de Caruaru. Temos conversado com ele, mas essa é uma decisão que ambos irão tomar lá na frente. Inclusive o prefeito descartou, né? O senhor não descarta. De forma muito arrogante, prepotente, né? Aliás, que é uma marca da gestão dele. Ele ignorou a história de Toninho, a história do pai dele aqui, de forma muito rude, né? Eu diria assim, e ainda expondo isso com orgulho numa emissora de rádio. Acho que foi infeliz e vai pagar um preço por conta disso. Foi inexperiência do prefeito, na sua opinião? Foi. Teve até um artigo que um cientista político esse rapaz ele não estava preparado para ser prefeito, né? Aliás, ele não foi escolhido pelo povo, ele foi escolhido por uma pessoa só. Então não tem experiência para continuar, não. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 ao governo Rodrigo Pinheiro, qual nota você daria? 0. 0? 0. Tem nada que preste? Não tem nada no meu ver, não. Tá danado. Então tá bom. Tá bom.
Muito bem, a gente agradece, né, a participação do deputado federal, pré-candidato pelo PL aqui em Caruaru, Fernando Rodolfo, conversando aqui com a bancada do Momento Cidade Entrevista, também com os nossos ouvintes. Deputado e pré-candidato, eu acredito que até a convenção, até a eleição... André, deixa eu só fazer uma última pergunta ao Fernando Rodolfo, que é sobre o presidente Lula. A gestão Lula de apoio ela vem derretendo, né? As pesquisas mostram que ele vem perdendo apoio e ainda tem aquele núcleo duro da esquerda, mas o centro que elegeu Lula, aquele pessoal que não gostava das coisas que Bolsonaro falava, acabou todo indo para Lula e Lula acabou vencendo a eleição de forma muito apertada. Você acredita que Lula possa, devido à falta desse apoio popular, sofrer um processo parecido com o de Dilma, um processo de impeachment mais na frente, ou você acha que seria ruim para o Brasil e vai apertar a sangria mesmo para o governo sangrar até o fim e sair mal avaliado? E se você... aquela história daquela que falava o tempo todo que Bolsonaro ia ser preso, meio que parou de falar nisso. Se você acredita ainda na prisão do Bolsonaro ou que isso o pessoal viu que ele tem muito apoio popular e morgou essa história? Há quem diga que já tem um processo de pacificação lá com os ministros do Supremo. Olha, primeiro, com relação à pergunta sobre Lula, se ele corre o risco de sofrer um processo de impeachment, isso vai depender. Pedido já tem muito, né? Inclusive, eu assinei um deles, que está com o presidente Arthur Lira. Mas acredito que vai depender muito da relação que ele venha a ter ou a reconstruir com o parlamento. Hoje, todo mundo sabe da briga que está acontecendo do presidente da Câmara, que tem o poder da caneta de abrir um processo de impeachment com o governo. Tanto é que as atividades estão aí andando de forma muito devagar por conta dessa briga interna lá. Mas não acredito que o Brasil esteja pronto para vivenciar novamente um processo de impeachment. Caso seja aberto, eu não tenho a menor dúvida de que votarei a favor do impeachment, porque foi um erro a gente ter Lula de volta na presidência da República e, sobretudo, da forma como aconteceu. Prisão de Bolsonaro, nunca acreditei porque ele não é bandido. Prisão foi feita para bandido, para marginal, para ladrão, e não para Bolsonaro. Muito bem. Deputado, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu acredito que antes da eleição a gente possa se encontrar novamente. Eu queria agradecer aqui, André, Mário e a todos que nos acompanham, a Vitória, aos nossos pré-candidatos que estão aqui. Estou vendo aqui o Fábio do Regional, o pastor Etevaldo, meu amigo Alecrim, né, o filho do saudoso vereador, o Pierson Leite também, ex-vereador que está com a gente aqui, marchando em 2024, tentando voltar à Câmara. Tenho certeza que é um excelente nome também. O Silvio Nascimento está aqui ao meu lado, o Rafael Sarmento, o pastor Frazão, a Fabiana, presidente do nosso PL Mulher, que inclusive vai estar aqui também recepcionando a Michele Bolsonaro, junto com o presidente Bolsonaro, no mês de junho. E mandar um abraço também àqueles que não puderam vir, os nossos pré-candidatos Ninho do Povo, Marcão do Povo, Romildo Dias, o Major Alberaci, Osnan Cavalcante, o Gabriel Câmara, Pedro Serafim, o presbítero Marquinhos, lá de Canaã, Robson do Gás, a Luiziane, a Natália Regis, a pastora, que inclusive fez agora os 10 anos da igreja dela, nós estivemos presentes lá, a Neide, Yolanda, Cristina, Adélia, Jeane, Aline, todos que estão nos acompanhando nessa entrevista agora, estarão marchando com a gente, fazendo parte desse time, que com certeza vai levar a campanha para o segundo turno e nós vamos vencer essa eleição e fazer o governo que Caruaru precisa. Vitória Oliveira. Agradecer a entrevista a Fernando Rodolfo, a você, André, e também a Mário Flávio. Mário, segunda, Eric Lessa, do Republicanos. Vamos continuar, André, com a série de entrevistas, né? Agradecer ao Fernando Rodolfo, a assessoria e todo o pessoal que compareceu aqui. Muito bem, na sequência, para relaxar, depois Toca Todas e tem também o Top Mix Cidade. Continue ligado aqui na 99.7.